Oi, pessoal! Então, como prometido, eu trouxe uma prova da Banca Legale, tá? E ela tá escaneada, então ela vai ficar dessa maneira, tá? Vou tentar aumentar um pouquinho mais aqui pra ver se dá pra gente ver um pouquinho melhor as questões. E eu vou estar respondendo algumas de conhecimentos específicos, tá? Não sei se a gente vai conseguir responder todas, porque eu não quero que o vídeo fique tão extenso. A questão número 21, então. Questão número 21, ela vai falar sobre Felipe Pernaut. No livro 10 competências, 10 novas competências para ensinar e envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho, é uma dessas 10 competências, então, uma dessas 10 famílias de competências. Essa competência, ela vai basear-se nas seguintes premissas, exceto uma delas. Então, a gente vai encontrar aqui, mesmo que a gente não tenha lido, tá, esse texto, mesmo que a gente não tenha visto esse livro, se a gente não conhece, a gente vai ter que ir analisando conforme o enunciado. Então, fala que essa competência é envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho, tá? Essa seria, então, uma das 10 competências. E a gente vai ter que achar os itens aqui que tem relação, tá? As premissas, então, dessa competência. A. Instituir um conselho de alunos e negociar com eles diversos tipos de regras e contratos. Tem sentido, né? B. Oferecer atividades opcionais de formação também tem sentido. Você vai estar, então, envolvendo os alunos, né, na aprendizagem. C. Favorecer a definição de um projeto pessoal do aluno também, que é um dos motivos de envolver, né, o aluno na aprendizagem. D. Descontextualizar as atividades propostas na aula. Acho que essa aqui estaria errada, seria talvez nosso gabarito, porque descontextualizar não, né? Seria talvez contextualizar as atividades. E suscitar, então, o desejo de aprender, explicitar a relação com o saber, o sentido do trabalho escolar e desenvolver na criança a capacidade de autoavaliação. Também estaria correta, né? Então, acho que o gabarito mesmo seria a nossa letra D. Deixa eu conferir aqui. Isso mesmo, nosso gabarito, letra D. Não sei se eu havia falado para vocês, mas essa prova aqui é de Pelotas, tá? De 2019, então. Vamos olhar aqui a questão número 22. Questão 22 vai falar segundo Paulo Freire, tá? Então, a obra Pedagogia da Autonomia, o ensinar, ele não... Então, a gente vai ter que ver o que não tem sentido, tá? Com o ensinar, conforme aí o pensamento de Paulo Freire. A. Ensinar não exige reflexão crítica sobre a prática? Falso, né? Exige. B. Exige a corporeificação das palavras pelo exemplo? Mesmo não conhecendo essa palavra que a gente conseguiria, tá, identificar, tem sentido. Exige sim a corporeificação da palavra pelo exemplo. Dá pra gente entender que essa frase estaria falando que a gente precisa ter exemplos, tá, para mencionar as palavras, tá? Então, mostrar o que significa a palavra com a prática, com um exemplo, né? C. Demanda respeito à autonomia do ser educando? Demanda, então também estaria errada, né? Ensinar demanda respeito, e aqui a gente quer saber ou não, voltando, né, ao enunciado. D. Requer a apreensão da realidade? Requer, então também não seria a nossa alternativa. E ensinar não é transferir o conhecimento? Essa seria certa, é basicamente o que Paulo Freire menciona, né, que ensinar não é transferir conhecimento, não é apenas isso, né, não é transferir conhecimento. Então, nosso gabarito, letra E. Questão número 23. Avaliar é uma palavra que deriva do latim valere, e significa dar valor. Conforme Jussara Hoffmann, a obra Avaliação Mediadora, de Jussara Hoffmann, tá? Uma avaliação, ela é reflexiva e desafiadora. O paradigma da avaliação que se opõe ao paradigma sentencioso, classificatório, é o que se denomina a avaliação mediadora. Então, aqui ele deu os dois lados da moeda, tá? Então, ele falou que é a avaliação mediadora e falou também a outra avaliação, a classificatória, né? A sentenciosa. E em sintonia, então, com essa concepção, é correto afirmar: a avaliação mediadora, ela não favorece a troca de ideias entre o educando e os seus alunos? Ela não favorece? Errado. Na mediadora, ela favorece. Então, acho que essa não seria nosso gabarito correto, né?
B. A avaliação acontece somente no final da abordagem dos conteúdos? Avaliação mediadora somente no final? Também acho que não. C. O paradigma da avaliação mediadora, proposto por Hoffman, defende que a transmissão dos conteúdos e a verificação do aprendizado desses conteúdos pelos alunos é interpretado por uma nota. Também não, né? É mediação, gente. Mediação é durante o processo, né? É uma mediação, então. D. Na prática avaliativa mediadora, que é a que a gente está olhando, o professor ele deve acompanhar e fiscalizar todas as tarefas dos alunos, tem sentido, para dizer se o mesmo está apto para determinada matéria. Daí que já não tem mais sentido, tá? Então, não é para isso. Ele tem que estar acompanhando, observando, sim, mediando, tá? Interferindo quando necessário. E, na avaliação mediadora, Hoffman, é importante que o professor observe as manifestações, interesses e os erros cometidos pelos alunos, sim, para que realize, então, as adequadas intervenções. Exatamente o conceito, tá? Do que é, então, a avaliação mediadora, exatamente isso. Ela é importante para ele observar as manifestações dos alunos, então, e ver ali o que ele pode estar ajudando, modificando. Então, nosso gabarito seria a letra E. Próxima questão, 24. Com base em Álvaro Marchese, esse autor eu não conheço, em texto na obra Desenvolvimento Psicológico e Educação, acerca da educação inclusiva, tá? Então aqui a gente já vai sublinhando o tema que a gente vai estar respondendo a questão. Analise as partes que seguem. A gente tem 3 partes aqui. Vamos ver se estão corretas, tá? Que é o que a gente está buscando, ou incorretas. Deixa eu botar um pouquinho mais para cima. Parte 1, então. O avanço no sentido das escolas inclusivas não é fruto apenas do esforço individual dos professores ou das atitudes positivas do conjunto da comunidade educacional de uma escola. Correto? Porque não é mesmo um esforço individual e nem de uma determinada escola, tá? Então, o avanço nas escolas inclusivas tem todo um processo, né? Então, a parte 1 estaria correta. 2. É mais do que isso. É expressão, então, da confluência de um amplo conjunto de condições que tornam possível, para a imensa maioria dos alunos com graves problemas de aprendizagem, uma resposta satisfatória nas escolas regulares. Tem sentido também, tá? Então, tem muito sentido que vai estar trazendo, então, ali uma resposta satisfatória, né? Onde todo mundo vai estar podendo aí frequentar escolas regulares, tá? Condições para frequentar. A parte 3 fala em tais condições, então, situam-se apenas em 2 níveis diferentes, estreitamente relacionados: o contexto da escola e o contexto da sala de aula. Não, então aqui a 3 estaria errado, né? Porque não tem sentido só nesses 2. Então, a educação inclusiva ela é muito ampla, né, pessoal? Ela estende aí todos os níveis, tanto contexto escolar, sala de aula, o contexto social, familiar, então tem vários contextos, não apenas esses 2. A educação inclusiva ela é bem extensa, né? Então, seria parte 1 e 2 corretas, tá? Nosso gabarito aqui seria a letra B, então, parte 1 e 2 corretas. As outras a gente pode ir descartando. Gabarito letra B. Agora vamos para 25. Questão 25. Consoante ao documento Interação Escola e Família da Unesco, tá? A interação escola-família pode estar a serviço do, exceto alguma coisa. A. Cumprimento do direito das famílias à informação sobre a educação dos filhos? Sim, tem sentido. No convívio, né, nessa interação que a gente consegue fazer isso. B. Fortalecimento da gestão democrática? Também. C. Envolvimento da família nas condições de aprendizagem dos filhos? Correto. D. Distanciamento de laços entre a comunidade e a escola, que a gente já colocaria, então, esse como errado, né? E conhecimento da realidade do aluno, correto. Porque, então, o gabarito seria a letra D, distanciamento, né, de laço, gente. Distanciamento é o distanciamento, é totalmente o oposto de interação. Interação é junto, né?
Então, a gente já vê ali, somente nessa palavrinha a gente já consegue identificar o erro, mesmo às vezes não conhecendo, então, o documento mencionado. 26. O projeto político-pedagógico, PPP, ele corresponde a um conjunto de diretrizes organizacionais e operacionais que expressam e orientam as práticas pedagógicas e administrativas da escola, conforme as normas do sistema educacional. De acordo, então, com essa definição, analise as assertivas. Assertiva número 1. O PPP é um plano global, correto? Ele é o mais amplo. Por isso, ele não se limita apenas à área pedagógica, correta? Questão correta, ele não é apenas pedagógico, né? Até no próprio nome já fala, político-pedagógico. 2. Um dos objetivos é consolidar a autonomia da escola, também correto. E 3, a construção do PPP requer continuidade das ações, tá? Continuidade das ações, descentralização, com certeza, do poder ou algo do tipo, né? De decisões, democratização do processo de tomada de decisões e instalação de um processo coletivo de avaliação de cunho emancipatório. Também tá correto. Então, seriam as 3 alternativas corretas, né? Gabarito letra E. Isso aí. Vamos para a próxima. 27. A questão 27 vai falar de diversidade. Vamos ver o que a gente está falando aqui. A diversidade é entendida como a construção histórica, cultural e social das diferenças, que se realiza em meio às relações de poder e ao crescimento das desigualdades. Sobre a educação inclusiva, novamente, nosso tema central é a educação inclusiva, então. É correto afirmar o que sobre educação inclusiva? Vamos ver o que a gente vai estar falando aqui sobre a educação inclusiva. Vou abaixar um pouquinho. A atenção à diversidade, ela deve se concretizar em medidas que levem em conta não só as capacidades intelectuais e os conhecimentos de que o aluno dispõe, mas também seus interesses e motivações. Ó, e é pra gente encontrar o correto, tá? Não tinha sublinhado, então, aqui, ó. E eu creio que essa aqui tá correta, tá? Vamos ver as outras, onde tem erro. Sim, a gente encontra algum erro, né? B. As escolas que não valorizam a diversidade estão ajudando a combater as desigualdades educacionais? Não. Na verdade, estão contribuindo para manter, né? C. A diversidade cultural, ela compromete o reconhecimento das atividades em diferentes situações da comunidade na sala de aula, ela compromete? Não, na verdade, ela auxilia com a diversidade que a gente consegue ver as diferenças, tá? E trabalhar com elas positivamente. Então, também estaria errado. D. Quando as políticas públicas de educação inclusiva estão aprovadas, sua implantação no ambiente escolar torna-se rápida e fácil. Também não, né? Tem todo um contexto, então não é de uma hora para outra, não é rápido, não é fácil. E as políticas sociais, elas são organizadas para tratar todas as pessoas igualmente, com distinções. Não, ao contrário, seria sem distinções, né? Então, seria tratar, sim, todo mundo igual, né? Mas sem distinções, não com distinções. Então, nosso gabarito seria, sim, a letra A, né? Conforme, então, o enunciado e conforme essas alternativas, nosso conhecimento e o gabarito, letra A. Questão 28. A questão 28 fala das ideias, então, de Cipriano Lucchesi. Acerca das ideias de Cipriano Lucchesi, a obra A Avaliação da Aprendizagem Escolar, Estudos e Proposições. Assinale a alternativa incorreta. Então, agora a gente vai procurar a incorreta. A. Um educador que se preocupe com a sua prática educacional esteja voltada para a transformação, então, para que ela esteja voltada para a transformação, não pode agir inconscientemente e irrefletidamente. Estaria correto, né? Se tu vai buscar a transformação, tu vai pensar antes de agir sempre, né? Então, se tu tá se preocupando com sua prática, você não pode agir inconsciente. Ao contrário, você tem que agir conscientemente. Então, estaria certa essa alternativa. B. Com a função diagnóstica, tá? Que é
principalmente o método que esse autor fala da avaliação como função diagnóstica. A avaliação constitui-se, então, num momento dialético, né, do processo de avançar no desenvolvimento da ação, do crescimento para a autonomia. Olha que interessante, bem legal esse item, então, seria basicamente isso mesmo, correta. Mas não é a correta que a gente está procurando, né? É a incorreta. Letra C, na avaliação classificatória. Com o uso do poder, tá? Então, bem o que é a classificatória com o uso do poder, o professor ele enquadra os alunos, educandos, dentro da normatividade social estabelecida. Exatamente. Então, é o que menciona dentro, tá? Dessa obra também. A gente não vai estar olhando somente a avaliação conforme Cipriano. A gente vai estar vendo toda a obra dele. E na obra ele menciona isso, tá? Então, seria correto, tá? O item tá correto. D. A definição mais comum e adequada encontrada em manuais estipula que a avaliação é um julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de decisão. Para quem leu Cipriano, é basicamente o que ele defende também, tá? Essa definição, então, da avaliação diagnóstica. E que seria o nosso gabarito, né, pelo visto, para que a avaliação educacional escolar assuma o verdadeiro papel de instrumento dialético, de diagnóstico. Então, aqui a gente vai estar falando da diagnóstica até aqui, tá? Ela terá de se situar e estar a serviço de uma pedagogia que esteja preocupada com a conservação da sociedade. Aqui está o nosso gabarito incorreto, então, tá? Que não é conservação, tá? E sim transformação da sociedade. Transformação da sociedade. Então, nosso gabarito seria a letra E. Então, não foi tão difícil de resolver a questão pensando nesse item, nesse quesito, tá? De observar o erro, tá? Encontrar o erro. Aqui a gente viu que tinha duas frases e uma complementava a outra, claro que com um erro. Então, essa seria a incorreta. Próxima questão, número 29. Vamos achar a 29. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nossa LDB, né, dispõe que a educação básica, tá, tem por finalidade 1. Desenvolver o educando? Sim. 2. Assegurar ao educando a formação dispensável ao exercício da cidadania? Não, seria indispensável. A gente tem que cuidar, ó, essa palavrinha aqui, lendo rápido, poderia marcar como correta, né? 3. Fornecer, então, ao educando meios para progredir no trabalho. 1 e 3 corretas, a 2 incorreta, né? 1 e 3 corretas, então nosso gabarito aqui seria a letra C. Vamos dar uma olhadinha aqui? Correto, letra C. A 30, essa última questão que a gente vai conseguir fazer por causa do tempo, né? Para não ficar muito extenso esse vídeo, é sobre a LDB também. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases, então, a LDB 9394/96, o que a gente vai ver aqui, então? A educação infantil será oferecida em, agora a gente vai ter que pensar um pouquinho, creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade, correto, né? E pré-escolas para crianças de 4 e 5 anos de idade, também corretas. E 3, organização não governamental. Esse item aqui está errado, né? Foi para confundir mesmo, porque tem um item desse lá dentro da LDB, daqui a pouco a gente já leu sobre, e a gente pode estar confundindo, né? Mas não tem relação aí, então, com a educação infantil, né? Com esse item que a gente vai estar respondendo. Então, a gente está pesquisando as corretas. Apenas a 1 e a 2 corretas. 1 e 2 corretas. Nosso gabarito seria a letra A. Bom, seriam essas as questões, então. Nessa prova aqui também tinham mais questões, mais umas 10 questões, eu acho, de conhecimentos específicos, mas não vai dar tempo da gente estar fazendo. Eu posso trazer elas mais pra frente, então, posso fazer um outro vídeo gravando. E se vocês quiserem de alguma outra banca, pode mandar mensagem também, tá? Aí nos comentários, deixe o comentário, então, de qual banca você quer estar vendo a resolução de questão. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!